Salve, salve, meu Brasil! Nessa semana de férias para alguns e muito trabalho para a maioria, incluindo eu, Lari, Gabi e Bela, e mais uma convidada muito especial. Vem cá, te conheço, estou feliz. Maria Clara Gueiros, muito bom ter você aqui. Eu estou tão feliz de estar aqui. Eu sempre fui fã do programa. Ela falou isso, a gente jantou juntas e ela falou que ela é muito, muito, muito fã. Nossa, desde os primórdios. Amo. Eu também sou muito sua fã. E aí eu descobri que ela tem... Eu não sabia, além desse olhar, né? A gente vai aproveitar o olhar dela, que é uma atriz das grandes. Ela também deu passos como bailarina e se formou em psicologia. Ótimo para sentar no sofá. Heteropessimismo, já ouviram falar? Nunca, né? Pois é, eu recentemente. Um nome relativamente novo, mas para uma ideia intuitiva. Um sentimento de decepção, constrangimento, de algumas até desespero com as relações heterossexuais. Não é exclusivo para quem está solteira ou em relacionamentos. Bruna Marquezine tuitou recentemente que não tem esperanças para perder com homens héteros. E a cantora Lourdes Neon, filha da Madonna, se declarou dolorosamente heterossexual. Gente, como é que vocês se colocam nesse tema? Eu já fui dolorosamente heterossexual. Já foi? Já fui, né, gente? Porque já me lasquei demais na vida. Um histórico de cagada, desculpa, assim, inacreditável. Aí eu achei meu marido, então eu sou uma hetero-otimista hoje. Mas, assim, se eu for contar toda a minha história, é um grande período de heteropessimismo para um curto período recente de história para contar. E heterotimismo. você, Maria Clara? Olha, heteropessimismo, eu amei esse termo. Eu conheci agora também. Eu digo que é um sentimento que eu tenho, mas que eu não estou vivendo, sabe? É uma coisa que a gente também tem que saber se esquivar. Eu tenho um radarzinho, aos 58 anos, eu acho que eu tenho um radarzinho para saber, perigo, sabe? É uma constatação que eu não vou dizer que é mentirosa, não, mas dá para a gente ser feliz. Dá total. Muitas saídas, né? Dá Tem total. amizade, tem risada, tem humor, tem parceiro legal como o meu parceiro. Aquela que já faz uma propaganda do Eu adoro o seu parceiro, né? é ótimo. Então, existe, mas não é o fim do mundo, não. Lá. Eu já quis desistir várias vezes. Já pensei em várias saídas, cura hétero, mas não... Mas não rolou esse programa ainda. Cura hétero. Aí eu falei, então vou ter que seguir aqui, pensar em alternativas para, né, fazer dar certo, né? Porque eu gosto, né, minha linda? Fazer o quê, né? Fazer o quê, né? Eu gostar é uma coisa que a gente não tem como... Tipo Lourdes Maria, né? Dolorosamente heterossexual. Mas a pergunta que não quer calar. Já experimentou antes de falar que não gosta? O quê? Olha! Mas eu não falei que eu não gosto. Eu falei que eu gosto. Olha aí, gosta você deduzindo bastante, coisas. Ela falou, ela não excluiu Eu nada. falei o que eu gosto, eu E não falei... você, dona Bela, querendo botar fogo no saia logo no início? Ela já chegou Chegou ainda causando. jogou pra cima de mim. Em 5 minutos de programa, a Bela Eu já fiquei com ciúme. Quer trocar de lugar com a Gabi? Não, eu essa semana já recebi uma proposta da Débora Seco que eu estou, inclusive, pensando. Ela falou, falei para ela que eu nunca experimentei, ela falou, se um dia você sentir vontade, tamo aí. Olha, para toda heteropessimista tem uma Débora Seco em vista. Olha quem torce. Será que essa, né, certa dose de derrotismo afetivo não pode atrapalhar todo mundo? Eu acho. Né? Eu acho. Dá para usar esse sentimento, então, a favor de uma melhora nas relações? A gente conversa também com a Laura Miller, psicóloga, sexóloga e escritora. Olá pessoal, aqui Laura Miller, sexóloga, e vamos responder essa pergunta aí tão complicada, né? Como é que eu enxergo o termo, nesse novo termo, heteropessimismo e todas essas questões em torno desse termo, né? Bom, é um termo relativamente novo, né? Que é aquela história que muitas mulheres falam, eu tenho preguiça de homem, mulheres hétero, eu tenho preguiça de homem hétero, tem um monte de mulheres com preguiça disso, né?
se sentindo mal ao estarem em relacionamentos heteroafetivos. Mas também tem homens que têm preguiça, né, das mulheres. Ai, que preguiça, ai, que saco a mulherada. Ou seja, é esse sentimento de pessimismo em relação aos relacionamentos héteros. Olha, é muito difícil a vida dois, seja ela hétero, homo, bi, pan, né, enfim, qualquer, ou assexual também, né, mas enfim, qualquer que seja o jeito de você viver a sexualidade, qualquer que seja o seu gênero, né, qualquer que seja a forma como você se apresenta para o mundo, é muito difícil a gente viver com uma outra pessoa, a gente viver relações amorosas, né, porque a gente vai estar falando aí de dois universos, um universo que é você e o outro universo que é a pessoa que está ao seu lado. Dá preguiça às vezes? Dá desentendimento, dá desencontro, dá toda uma chatice, sim. E o que a gente precisa tomar cuidado é não generalizar, né? Então assim, ai, preguiça dos homens. Mas será que todos os homens são iguais? Claro que não. A gente pode ter comportamentos aí similares, mas a gente não pode generalizar. Cada pessoa é única. E esse pode ser um caminho para tornar as relações, sejam elas hétero ou não, cada vez mais prazerosas, mais saudáveis, né? E principalmente a relação consigo mesma. Generalizar jamais, né? Acho que tudo que a gente fala aqui, acho que todo mundo tem que ter esse cuidado também de ouvir atentamente. A gente não está generalizando, mas que existe uma galera, meninos, homens, que não evoluíram, eu acho, tanto quanto a mulher evoluiu. Eu acho que assim, adoro a Laura, já aprendi muito com ela, mas eu discordo um pouco nesse lugar da, assim, eu acho que o grupo homem, ele é ensinado de uma maneira histórica, cultural, social, a essa masculinidade que a gente reconhece como tóxica. Esse estereótipo, Esse estereótipo. Isso é ensinado a todos os homens. Se você não se encaixar nisso, você vai ser sacaneado na escola, as mulheres vão achar você... mulherzinha, não sei o quê. E aí, o que eu acho interessante é que eu tenho uma pesquisadora, uma psicóloga que eu adoro, chamada Valesca Zanello, e ela fala muito que as relações heterossexuais, elas são assimétricas, porque o homem, ele aprende a amar muitas coisas. O trabalho, os filhos, os amigos, as viagens, enfim, ele é reconhecido como um homem bem-sucedido nesses lugares. Enquanto a mulher, ela é ensinada a colocar o homem, ela é ensinada a amar o homem e coloca ele, o amor romântico e tal, como a centralidade da vida dela. Sim. Então, assim, as relações são assimétricas porque a gente se doa 100% e a gente recebe 10% de volta. Então, não tem como ser equilibrado. Assim, eu acho isso muito interessante. Então, acabo discordando um pouco da Laura nesse sentido. Assim, eu acho que o problema não é só a relação entre pessoas. As relações heterossexuais são, sim, bem assimétricas. Eu também acho. Eu tenho essa sensação de que o homem precisa se esforçar um pouco mais para sair dessa doença que é a masculinidade tóxica. É ruim pra gente, mas é pior para eles. Porque eu acho que é muito onde eles foram ensinados a se reconhecer. Se você não tiver nessa caixinha, que é um estereótipo bem ruim, muitas vezes, né? O cara que é legal deixar a toalha molhada em cima da cama, é legal falar, dá um tanque de roupa para ela lavar, sabe? Isso não tem mais graça, tem que ser mudado. Eu sempre, quando a gente vai fazer esse debate, eu penso que ele é um debate que a gente precisa fazer chegar aos ouvidos dos homens. Porque senão a gente vai ficar sozinha nessa luta e a gente perde, e o mundo perde. Porque as relações entre homens e mulheres vão ser muito melhores para ambos os envolvidos se a gente conseguir desconstruir esse padrão de comportamento. Eu acho que às vezes, quando a gente usa o termo masculinidade tóxica, dá a sensação para os homens que ouvem que qualquer existência masculina é necessariamente tóxica. Então eu prefiro propor um outro jeito. Vamos imaginar que a masculinidade de verdade é uma masculinidade que se descola desse padrão de comportamento que a gente aprendeu. Por quê? Um homem que deixa a toalha em cima da cama, que fala para a mulher lavar um tanque de roupa, que é inseguro e, portanto, muito ciumento, que é inseguro e, portanto, muito violento, o que ele diz do ser homem são coisas muito ruins. Então, se eu fosse homem,
eu não quereria ter o meu comportamento associado a falta de educação, violência, agressividade e insegurança. Eu gostaria de ter o meu comportamento associado a outros valores muito melhores. Segurança, educação, gentileza. Então, eu acho que o que a gente precisa dizer é, existe um espectro da masculinidade muito grande. Uma parte dele, uma forma de existir no masculino é uma forma ruim. Existe uma forma maravilhosa, potente e mais tranquila para os homens de existir no masculino. É, a masculinidade adoecida. Ninguém está pedindo para que ela os fez homens... questão de antes dividir. E uma coisa boa que os grandes aliados aí nessa desconstrução podem ser esses homens que já conseguiram se desconstruir. Mas porque a gente vê um movimento que falando, mas então o homem tem que perder a masculinidade como se ele fosse se feminilizar. Não é isso. Não é isso. É se manter masculino num padrão saudável e mais forte de masculino. Pois uma pessoa é mais forte quando ela é insegura ou segura? Quando ela é segura. Então, uma masculinidade forte é uma masculinidade segura. Uma masculinidade segura é uma masculinidade que não violenta o outro, que não agride o outro, porque sabe quem é. Então, tem respeito nas relações. As relações saudáveis podem ter conflitos. Claro. As relações vão ter Sim, conflitos. é bom que tenha. Né? Então, a questão é como estão se dando esses diálogos dentro dessas relações também, porque eu já vivi relações terríveis e, para mim, o ponto principal era o cara não ouvia o que eu estava falando. Opa! Tava o tempo inteiro assim, Vem ó. aqui. Olha aqui, ó. A gente pediu para os nossos saias... Opa, eu apertei o botão errado aqui. A gente pediu para os nossos saias... perguntamos para eles se estão otimistas ou pessimistas com relação aos relacionamentos amorosos. Aí tem uma aqui, ó, Samba Rock Café. Pessimista, todo mundo só quer falar, mas ninguém quer escutar. São poucos os boys que escutam. Acabei de falar. Aqui é a Cristina, totalmente pessimista, pois os caras não querem nada com nada. É a plantinha lá, a semente, né? Às vezes chega querendo plantar junto, mas na hora que isso ganha acho que um nome, né? Mas esse comportamento chama love bombing. O cara vem, te enche de coisa, flores, e você é maravilhosa, te bota, te joga lá pra cima e do nada, pá, acabou. Corta. A bandeja ali, ó, a bandeja. A bandeja. Projeto. É o love bombing seguido de ghost. Aline, otimista. Precisa começar achando que vai dar certo, que vai ser feliz. Do contrário, não tem por que começar. Mas, Aline, alguém começa um relacionamento não querendo ser feliz? Não, mas eu tô com a Aline. Eu não acho que é começar o relacionamento. Eu acho que é o clima. Veja, se você está procurando uma relação e você já acha que todo boy é uma porcaria... Não, eu também E aí, acho. olha qual é a cilada. Porque aí, se aparecer um menos ruim, você embarca. Porque já que eu tô pessimista, já que é tudo uma porque o merda padrão mesmo, é então péssimo. vamos no menos ruim. Então, precisa ser otimista para falar, não, querido, peraí, existe... funcionou para alguém? Então pode funcionar para mim também, que se não tiver o bom, eu fico sozinha. Esse equilíbrio, Entendeu? né? Porque eu acho que o pessimismo pode conduzir à resignação. E é um Sim. cinismo de quase preguiça, e aí você se contenta e vai. Mas essa mesmo. coragem de ficar sozinha, de aceitar, é bom ficar sozinha, eu vou ficar sozinha, é que é também um pulo do gato. Dificílimo. Principalmente no universo feminino, né? O machismo e o patriarcado e o pensamento que desenvolve todas essas ações que a gente considera como tóxicas numa relação, está dentro de uma coisa que faz mal para os próprios homens. Os homens estão adoecidos porque também estão sujeitos a esse sistema que faz eles ficarem dentro desse comportamento. Então, acho que o desafio é fazer com que eles entendam que está sendo ruim para eles também. Não, e é bom lançar aqui também o quanto algumas mulheres também fomentam esses homens e botam esses homens tóxicos num certo altar e dão legitimidade a eles, entendeu? É bom a gente fazer uma meia-culpa, nós como... Era eu. Eu, nos meus relacionamentos abusivos, a minha virada de chave foi perceber, eu buscava um homem forte, porque eu me considero uma mulher forte. Só que eu confundia força com agressividade. Então, eu acabava me relacionando com homens agressivos. Sim. E foi amadurecendo que eu percebi que a agressividade é sintoma de insegurança e, portanto, de fragilidade. Claro. Total. Né? Então, eu descobri que o homem verdadeiramente forte, o homem mesmo, que está seguro de si, que sabe quanto vale, que sabe quem é, ele não tem manifestação de insegurança, ele não tem violência, ele não tem agressividade. Ele não quer te diminuir para ele crescer. Eu buscava homens fortes e achava homens fracos.